Senhor. Vamos aí ao estudo da palavra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Paulo escreveu à igreja de Éfeso. A gente vai ler primeiro o capítulo 1 e o versículo 1. Depois nós vamos para o capítulo 4. Está chovendo, irmão? Obrigado. Efésios capítulo 1, versículo 1. Olha aqui que o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bota no 1 de novo, irmão. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos, com permissão do Espírito, aos santos que se reúnem em Olinda e os fiéis em Cristo Jesus. Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz através do homem de Deus, Paulo, que nos chama de santo, de santos. Não só santos, santos e fiéis. Obrigado, Jesus, porque nós temos uma marca: santos, separados e fiel à palavra. Meu Deus, eu quero só ser, nesses 30 minutos, a voz que clama aqui em Olinda, Senhor. Eu quero que possa abalar as estruturas da emoção, que possa trazer cura, possa trazer equilíbrio, firmeza de caráter, que possamos absolvermos esse espírito de santos vigor para os cansados, energia para aqueles que estão sem forças. Que essas palavras sejam calmantes para aqueles que não conseguem sossegar a alma. Essas palavras caiam como libertação para aqueles endemoniados, drogados, viciados, aqueles que se envolvem totalmente com a carne. Que essas verdades caiam sobre eles e arranque essas vidas da escravidão e tragam elas para o reino do Filho do seu amor. Oramos sim, no nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Aplauda Jesus Cristo. Glórias a Deus. Obrigado, irmão. Obrigado, irmãos e irmãs. Tirou? Não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. É muito difícil alguém que é chamado de santo e fiéis
passar a viver entristecendo o Espírito Santo. É muito difícil. Mas às vezes nós encontramos pessoas assim, né? Na igreja de Coríntios, você encontrou lá aquele menino que tinha envolvimento com a sua madrasta. E encontrou também no livro de Atos, né? Safira e Ananias, que tentaram enganar o Espírito Santo, né? E isto acontece até os dias de hoje. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo de número 30, ele disse assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vai ser selado para o dia da redenção. É isso? Não. Fostes selados. Quantos foram selados, marcados para a salvação? Não é estar aqui que garante a tua salvação. A garantia da salvação é o selo. A marca de um salvo. Claro que o salvo congrega, né? Mas tem não salvos que também congregam. Quem sabe disso? Congregam para tentarem ser salvo. Ninguém é salvo por congregar. Você é salvo porque você tem um selo. É esse selo que garante a você e a mim o acesso ao paraíso. É tipo uma marca. O selo é uma marca que já está sobre nós. Então, como que alguém que tem um selo, tem uma marca, pode ficar preocupado com uma marca chamada a marca da besta? Como que um crente pode ficar dando tanto ênfase sobre a marca da besta? Como é que pode? Se ele já tem uma marca. Então você já está marcado para esse dia. Então você não precisa se preocupar com uma marca. É um chip. Não me preocupo com nada, porque eu estou selado com o Santo Espírito de Deus. Então quem é selado com o Espírito Santo de Deus, precisa de saber de algo, porque existe coisas que nós fazemos, eu e você, nós praticamos com a nossa carne, que entristece. Paulo chegou até a dizer que 1 Tessalonicenses 5,19, 1 Tessalonicenses 5,19, olha o que ele disse: não apagueis o Espírito. Então, Paulo fala que para não entristecer, e aos Tessalonicenses ele diz, para você não apagar, de tanto a gente entristecer o Espírito, com o que entristece o Espírito? Nós vamos estudar daqui a pouquinho. Mas, quando ele diz, não apaguei, o que gera esse apagar? De tanto nós entristecermos, tem crente que diz assim, o Espírito saiu de mim. Por isso que você vê igrejas que tem culto de busca. Por quê? Porque eles entristecem de uma tal maneira, e eles pegam esse versículo como se fosse apagar, o Espírito sair. Não está falando que ele saiu, está falando que ele está apagado. O que é alguma coisa apagada na nossa vida? Sem força.
Então o Espírito está ali, mas não está agindo, porque ele se alimenta pela palavra. O Espírito quer a palavra. Quanto mais você ouvir a palavra, mais o Espírito que está dentro de você vai te dando um entendimento para o teu espírito. Aí fica uma dupla perfeita. Como Paulo disse, que o Espírito de Cristo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas isso precisa ter uma sintonia. E há coisas que nós executamos com a nossa carne. Volte lá para Efésios 4, que começa aqui do versículo 17 do capítulo 4. Vamos estudar o texto. Ele diz assim: isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentis. Então Paulo começa a apontar algumas coisas que quando nós não conhecíamos a Deus, nós praticávamos. Então Paulo diz: não mais andeis como também andam os gentis. Quem era considerado gentis? Todo aquele que não era judeus, e também não tinha o conhecimento de Deus. E como é que vive alguém que não tem o conhecimento de Deus? Se você parar o teu relógio na mente e voltar ele para trás, o tempo que você não conhecia a Deus, aí você vai saber como vivia os gentis. Então, como é que eu vivia antes de conhecer? Como você vivia antes de conhecer a Deus? Pastor, minha boca era fogo, eu só amaldiçoava, só espraguejava, sabe? E agora? Agora eu tenho que, aquilo que eu creio, eu falo, aquilo que nós cremos, nós falamos. Então o Espírito vem até nós, ele começa a fazer mudanças na nossa vida. Isso que é o testificar. O testificar não é pular, não é dar glória, 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 glória. Não, irmãos. Isso aí se aprende. Isso aí tem escola de profeta, tem escola de falar em línguas. Eu vejo que o pastor, o dirigente do culto de busca do Espírito Santo, ele ensinava a gente a falar em línguas. Quem não fala em línguas? Aí as pessoas levantavam. Então você vai começar a falar. Então começa a falar um glória, glória, mais um glória, mais rápido, glória, mais rápido, glória, 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 glória. A gente pensava que era o Espírito Santo, mas só que estava recebendo o espírito da galinha Garnizé. Era o espírito da galinha Garnizé. Então, abençoados, então isto, quando Paulo disse, não mais andeis, então existem coisas que nós fazíamos, que hoje nós temos que vigiar, e não mais fazer. Por que se eu fizer, pastor? Se você fizer, aí você cai lá no versículo 30, você entristece o Espírito de Deus. Diz que a nossa alegria está no Espírito. Você imagina, a única alegria que eu tenho é porque eu tenho o Espírito da vida que me livrou da morte. Eu tenho o Espírito da luz, da paz, da alegria, da esperança. Se eu entristeço ele, a minha esperança não tem, o meu otimismo se acaba, a minha fidelidade vai embora, vai tudo embora. Então por isso que Paulo falou, não mais andeis como também andam os gentis. Como é que andavam? Como é que andam? Andam ainda os gentis. Na vaidade, o que guia eles? O que guia eles? O Espírito Santo ou não era isto que guiava a nossa vida? O que eu pensava, eu fazia. Nós não tínhamos algo que dizia, que mostrava assim, não, para aqui. Nós não tínhamos um freio. Eu era um desenfreado.
Eu era um carro na ladeira abaixo, sem freio. Só Jesus, na vaidade, é assim que vive o mundo, vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, deixa lá, irmão. Então vive no pensamento. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um filme. Você vê que tá quem viu o negócio de um filme aí que lançaram aí? Esse filme não é de hoje, esse filme já é de 2017. Então, o que esse homem faz? Faz tudo que tem na sua mente. E a nossa mente carnal, ela é uma mente demoníaca. Tudo que é do mal está na carne da gente. Tudo que você quer atribuir ao diabo já está na nossa carne. Nós chamamos de obras na vaidade dos nossos próprios pensamentos, nós vamos viver na carne. E se vivermos na carne, vamos estar entristecendo quem? Quando você vive no Espírito, você entristece, sabe quem? A carne. Porque você começa a negar para a carne o que você dava a ela toda hora que ela queria. Vai para casa às 11 horas, vai para casa às 4 da manhã. Mas tua esposa está te esperando, e daí? Não era assim que vivíamos? Na vaidade dos pensamentos, obscurecidos de entendimento. Então são tudo que você vive, eu vivo, que faz o Espírito se entristecer dentro de nós. Eu não quero entristecer mais o Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo esteja feliz dentro de mim, para que ele possa realizar a sua obra através da minha vida. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Então, eu não estou mais alheio à vida de Deus. Eu conheço Deus, eu sei quem é Deus, eu sei o que Ele fez por... Eu sei, cada um de vocês sabe de onde Deus tirou vocês. Cada um de vocês sabe a vida que vocês viviam. E que hoje, quando vocês pensam na vida que viviam, vocês até têm vergonha. Paulo disse, até falar é vergonhoso. Quanto mais repetir as mesmas ações, depois de ter olhos iluminados, entendimento de Deus. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Então nós não somos mais alheios à vida de Deus. Povo do Ministério Restituição, que nos ouve pelas rádios, eles conhecem Deus através dessa igreja aqui, desse ministério aqui. Muita gente passou a conhecer Jesus Cristo por causa da palavra que sai daqui. As pessoas agora não estão mais alheias à vida de Deus por causa da ignorância. Paulo nunca quis que o povo fosse ignorante. Vê que ele fala, irmãos, não quero que sejais ignorantes dos que dormem. Então Paulo sempre procurou jogar luz na ignorância. Paulo sempre procurou mostrar para a igreja, para que elas saibam o que é errado e o que é certo. Aí você vai ter a escolha para fazer. Se você se inclinar para a carne, você se inclina para a morte. Se você se inclina para o Espírito, você se inclina para a vida e paz. Então você tem a decisão a tomar. Eu entristeço minha carne, não faço nada que ela quer, ou entristeço meu espírito, o Espírito de Deus, e faço tudo que a minha carne quer. Não dá para um crente fazer a carne e o Espírito ao mesmo tempo, e achar que vem aqui, levanta a mão, blá, 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 e pula, e chora, e depois está tudo certo. Não casa, depois volta para casa, volta para o trabalho, volta para os amigos, e continua fazendo como se não tivesse alheio à vida de Deus. Nós não somos mais. Pastor, mas eu estou 1 ano na igreja. Não é mais inocente. Pastor, só estou 6 meses. Não é mais inocente.
Pastor, eu ouvi 4 mensagens. Não é mais inocente. Pode ser inocente de algumas coisas, mas em um geral, ninguém aqui e ninguém que um dia passou por aqui e ouviu o que se prega aqui é inocente. Não é inocente. Então diz que alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, a dureza do coração, a pessoa prefere seguir a carne. Culto ou churrasco? Churrasco, culto, churrasco, churrasco, culto. Dá para fazer até os dois, dá para você cultuar e depois dá para você ir para o churrasco. Sabia? Dá. Pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, então as pessoas se tornam. O que é uma pessoa insensível? Eu já preguei mais de 4.000 mensagens. Nós temos mais de mil mensagens do YouTube, que começou agora. O YouTube começou praticamente agora, né, irmão? Nós temos mais de 1.000. Começou agora. Eu já prego desde 2006, antes de 2006. Então, não tem mais pessoa, eu não conheço, não é ignorante por se tornado insensível. Então, uma pessoa insensível é aquela pessoa que escuta, se arrepia aqui dentro, chora, diz que não vai mais fazer, mas a primeira oportunidade que tem, porque ela se aquele povo era duro, rebelde, insensível, por isso que vai passar por grande tribulação. A igreja de Cristo, quem recebeu a Cristo como Senhor e Salvador? Então estaremos com o papai, diz, para sempre. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram. Então as pessoas se entregam a dissolução. Então, eu me entrego, ou você se entrega ao Espírito, porque Paulo chama, ele fala aos Efésios, capítulo 5:18, Efésios 5:18, ele fala, esse entregar ao Espírito é isso aí, ó. Carne, na qual há dissolução, mas enchei-vos de quem? Do Espírito. Então, esse se entregar, pode voltar para lá, irmão. Esse se entregar ao Espírito, se entregar para Deus, é se encher. Então ele diz, ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram. Então, você tem a oportunidade de se entregar à dissolução, ou se entregar ao Espírito. Pastor, qual é a vantagem que eu tenho de me entregar ao Espírito? Vida e paz. E qual é o prejuízo se eu me entregar à carne? Morte. A Bíblia não engana ninguém. Se você se entrega à carne, é morte. Pastor, mas eu estou vivo. Se você chamar uma vida de sofrimento a vida toda, aquela guerra que não termina nunca, aquela batalha que nunca é vencida, isso é gente que não se entregou ao Espírito. Se entrega hoje e volta para trás, se entrega hoje e volta para trás. Você tem que assumir o teu pai. Você só tem um pai, que é Deus. Você não tem um pai e um padrasto, você tem um pai. Tem um que quer te adotar, ele fica atrás de você, querendo te oferecer coisas, boamente, engana, faz isso, todo mundo engana, todo mundo mente, isso é normal, isso faz parte, e Deus não está aí para isso não. Então, aí a pessoa se entrega. Então, alguns que se entregaram à dissolução para fazer o quê? Com avidez cometerem toda sorte de quê? Então, quando alguém comete toda sorte de impureza,
o final é entristecer o Espírito Santo. O que é impureza? Então Paulo fala, toda sorte de... Tudo que é impuro, se você se meter... Pastor, mentira. Acho que para mim a pior coisa de alguém que carrega a bandeira de ser um cristão, o Deus do céu, irmão, se tem alguém aqui no nosso meio que ainda tem costume de mentir, largue isto hoje e agora, porque talvez você não vai ter outra oportunidade, que o Espírito está falando seriamente. Se você tem a mania de mentir, pare aqui e agora. Pastor, mas se eu falar a verdade, aí ninguém vai acreditar em mim. Por isso que eu conto assim umas... Quando você faz isso, você está se desligando do teu pai, e você está se ligando no teu padrasto. Tem um padrasto aí que está doido para te adotar. E quando você começa a usar de mentiras, mas é uma mentirinha pequena. Abraão mentiu, Abraão nem Isaac mentiram não, porque as mulheres eram parentes deles mesmo, tá? Não vem pegar a Bíblia para fazer cafuné na carne, porque lá atrás fizeram e não deu em nada. Vai lá, vai entrar põe lá o sapato de Davi, viva lá como um rei depois de ter adulterado, vai lá, vê a história dele, vê o que ele sofreu, leia os salmos, salmo de gente deprimida. A maioria dos salmos é desabafo de alguém que está com depressão. Davi só vivia com depressão, por causa da angústia do coração dele, porque Deus falou que nunca mais a espada sairia da sua casa. A quem é dado, é cobrado. Então, para a gente terminar, faça tudo que você puder e além das suas forças. Lute para você não entristecer o Espírito de Deus, porque senão você apaga ele da sua vida, e você vai viver na carne, e você vai passar por aquele processo de Hebreus 12, disciplina, correção e açoite. Eu já vi muitos crentes desaparecerem da terra, irmão, porque Deus quando reúne a gente aqui, Deus está falando aqui, está falando no mundo, está falando. Não fique esperando alguém blá, 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 e para Deus falar, não, Deus está falando. Amém? E essa palavra veio de Deus, e ela não voltará